Olá, o vídeo de hoje será sobre o rei dos dinossauros, então se inscreva na porra do canal e deixa a porra do like e vamos pra porra do vídeo. O Tyrannosaurus é um gênero de dinossauros terópodes celurossauros que viveram durante o final do período Cretáceo, há 67 a 65 milhões de anos, em toda a região que hoje é a América do Norte. O único representante do gênero é Tyrannosaurus rex, que ganhou o epíteto específico de Rex, por ser o maior dinossauro carnívoro conhecido quando foi descoberto. Assim como outros representantes da família Tyrannosauridae, o T-Rex foi um carnívoro bípede com um crânio cilíndrico e uma grossa e musculosa cauda. Suas pernas eram longas e musculosas, mas seus braços eram extremamente curtos e finos, além desses animais também possuírem 3 dedos ao fim de cada perna e 2 dedos nos braços. Sui é um mais completo esqueleto de T-Rex já encontrado e mais famoso, com 12,8 metros de comprimento e 4,6 metros de altura. Porém existem espécimes que estimam que o T-Rex tinha mais de 14 metros, como o Chimpanzee 87-42, que é estimado para ter 14,5 metros. Se isso for mesmo verdade, o T-Rex é mais longo que o Giganotosaurus de 13,2 metros, Carcharodontosaurus de 13 metros, e tão longo quanto os Spinosaurus de 15 metros, apesar desse dinossauro ter estimativas de até 17 metros de comprimento. O Tyrannosaurus rex eram comedores de carne. Eles provavelmente caçavam Hadrosaurus e Triceratops. Eles também teriam saqueado, roubado refeições de pequenos predadores. O T-Rex comia carne de outros animais e dinossauros. No entanto, há muito debate sobre se o Tyrannosaurus rex era um predador, caçava e matava seu próprio alimento, ou se era um limpador, roubando comida de outros predadores. Muitos cientistas pensam que este dinossauro fez as duas coisas. Depende muito da velocidade do dinossauro. Alguns dizem que o T-Rex foi rápido e poderia facilmente pegar suas próprias refeições. Outros dizem que este dinossauro era lento e usaria suas mandíbulas assustadoras para espantar outros predadores e matar. Ele foi um dos maiores e mais assustadores dinossauros que já andaram na Terra. O T-Rex tinha um crânio forte e resistente medindo 1,55 metros de comprimento e que pesava 250 kg com mandíbulas poderosas e tinha 60 dentes com mais de 20 centímetros cada um. O recente estudo comprova que tinha uma das mordidas mais poderosas do planeta. Sua mordida exercia uma pressão de 6 toneladas. O achado de um crânio de tiranossauro danificado comprova que deveriam ocorrer violentas batalhas por alimento e pelo direito de se acasalar entre os indivíduos dessa mesma espécie. Apesar de não ter sido o maior carnívoro bípede, pois era superado em comprimento pelo espinossauro, mas a massa deste provavelmente era de 7 toneladas enquanto a massa do tiranossauro era de 8 toneladas. O descobrimento de quase todos os fósseis de tiranossauros está restrito à América do Norte. O primeiro achado referente a esta espécie aconteceu em 1874, quando foram encontrados, na cidade americana de Golden, dentes que, mais tarde, descobriu-se terem pertencido a um T-Rex adulto. Essas espécies foram oficialmente nomeadas nos anos 1900. Sobre sua descoberta, os cientistas pensavam que ele ficava em pé sobre suas patas traseiras. Mas na realidade, isso quebraria as costas do T-Rex, além de sua cauda e ossos. Com o tempo, mais esqueletos de T-Rex foram encontrados. Ele foi descoberto que não andava em pé que nem um canguru. O nome Tyrannosaurus rex significa lagarto tirano rei, com rex significando rei. O rei lagarto tinha uma boa visão pelos padrões dos dinossauros graças a adaptações especiais em seu crânio. Como seres humanos e aves de rapina, o T-Rex tinha visão binocular, significando que seus olhos olhavam diretamente para frente e seus planos de visão se sobrepunham, aumentando as capacidades de percepção de profundidade do animal, além de ser o mais inteligente de todos os terópodes gigantes. Restos de carne ficavam presos em seus dentes, trazendo bactérias. Quando mordia, o dente se soltava e ficava preso na presa, assim as bactérias matariam o animal, e o dente que o T-Rex perdeu logo era substituído por outro.
Com o grande número de espécimes disponíveis, os cientistas tiveram a chance de analisar profundamente e fazer descobertas precisas sobre a sexualidade dos tiranossauros, e verificou-se que havia fósseis robustos e outros mais delicados, concluindo-se que o T-Rex possuía dimorfismo sexual. Várias diferenças morfológicas indicam que os tiranossauros mais robustos eram fêmeas, pois a pelvis dos espécimes robustos mostra-se mais larga, tendo um chevron reduzido provavelmente para permitir a passagem dos ovos, tal como acontece nos crocodilos. Apenas um exemplar encontrado de tiranossauro foi comprovadamente encaixado dentro de um gênero específico. Um exame realizado no espécime apelidado de B-Rex demonstrou a existência de tecido celular preservado dentro de alguns ossos, e parte desse tecido era muito semelhante ao tecido encontrado na maioria das aves modernas, sendo fonte de cálcio para a produção da casca dos ovos para gerar filhotes. Como dinossauros eram ovíparos e só as fêmeas botavam ovos, isso mostrou que o B-Rex era, de fato, fêmea, e o compartilhamento desse tecido pelos dinossauros e pelas aves é mais uma prova da ligação evolutiva entre essas duas espécies. Por muitos anos, acreditou-se que, após nascerem, os filhotes de tiranossauros eram abandonados pelos pais, que eram seres que viviam em solidão, mas descobertas recentes apontaram que muitos grandes carnívoros, dentre eles o T-Rex, apresentavam um comportamento mais sociável, movimentando-se em manadas em um comportamento chamado de gregarismo, uma estratégia protetora observada em diversos grupos de animais que se agrupam em bandos, mais ou menos estruturados, permanentes ou temporários, visando a proteção dos indivíduos que a compõem, principalmente das crias. O T-Rex crescia anormalmente rápido, principalmente quando chegava à puberdade, o que acontecia em torno dos 14 anos, e entre essa idade e os 18 anos, quando atingia a maturidade da espécie, o padrão de crescimento acelerava e o animal atingia cerca de 4 metros de altura para cerca de 12 metros de comprimento do início da cabeça até o fim da cauda, com o peso variado entre 6 e 10 toneladas. Mais da metade dos tiranossauros encontrados até hoje morreram cerca de 6 anos antes de atingirem a maturidade sexual, um padrão que também é encontrado em muitos outros tiranossaurídeos, pois nessa época os T-Rex se envolviam em violentas lutas contra membros de sua espécie pelo direito de acasalar com a fêmea do bando, comportamento observado em quase todos os grandes mamíferos e aves de hoje em dia. Os cientistas também estudam o ciclo de vida do T-Rex observando os elefantes atuais, sendo que esses animais facilmente superam os 70 anos, diferente do T-Rex que quase nunca passava dos 30. Os pesquisadores Greg Dixon e Peter Makovic, da Universidade de Tallahassee, publicaram um premiado artigo na qual apontavam que o T-Rex crescia rápido e morria jovem, afirmação baseada no estudo de mais de 60 ossos de 20 espécimes diferentes, e também comparavam o crescimento do T-Rex como uma árvore, dizendo que o tronco era forte e crescia depressa, mas depois de grande, não durava intacto por muito tempo. Estudos recentes indicavam que o T-Rex e outros tiranossaurídeos deveriam ter a pele recoberta por penas parecidas com as plumagens das aves modernas. Essa ideia, bastante aceita pela comunidade científica, surgiu após a descoberta de que espécies próximas possuíam ao menos algumas partes do corpo cobertas com penas. A presença de penas foi descrita em 2 tiranossaurídeos, ambos descobertos na China e pertencentes ao início do Cretáceo, o Dilongopaladochus e o Tyrannus wally. Os 2 animais viveram cerca de 50 milhões de anos antes e mediam cerca de 9 metros de comprimento, o tamanho aproximado do T-Rex e outros parentes próximos do fim do Cretáceo. A plumagem abundante do Eutyrannus fez com que os cientistas concluíssem que o tamanho do corpo não estava relacionado com a redução das penas, e a presença das plumas era uma importante adaptação para a manutenção do calor. Para refutar ou comprovar essa teoria, uma equipe internacional de pesquisadores analisou fósseis de T-Rex e outros tiranossaurídeos do fim do Cretáceo, incluindo o Daspletosauro, o Tarbossauro, o Albertossauro e o Gorgossauro. E todas as evidências mostraram sinais de escamas e ausência de penas em partes do pescoço, abdômen, cauda e quadris, sugerindo que a maior parte, se não todo o corpo dos tiranossaurídeos era escamosa, e se existisse uma parte penosa, seria limitada ao dorso.
desde que foi o primeiro dinossauro comprovadamente carnívoro a ter um fóssil totalmente remontado. O tiranossauro tornou-se o mais famoso dos dinossauros, conhecido até mesmo pelos mais leigos em relação ao assunto, e é exatamente sua fama de grande caçador que o levou a ser retratado como principal antagonista em muitas das mídias em que aparece. Sua primeira aparição de destaque foi em 1925, já como vilão no filme The Lost World, na qual um grupo de exploradores encontra uma colônia de dinossauros ainda vivos na floresta amazônica, e a expedição acaba sofrendo várias baixas devido aos ataques de predadores, principalmente do T-Rex. É também nesse filme que ocorre a famosa cena de uma luta entre o T-Rex e o Triceratops, e apesar de ter sido derrotado, o Triceratops ficou marcado para sempre como o principal inimigo do T-Rex. Pouco tempo depois, em 1933, o T-Rex volta a ser o vilão em King Kong, onde aparece em uma batalha contra o gigantesco gorila protagonista, estando também na regravação de 2005, sendo que nessa nova versão, são 3 tiranossauros ao invés de um que enfrentam o grande gorila, sendo que todos esses filmes mostram o T-Rex em sua postura ereta incorreta, pois era tida como verdadeira no século passado. A aparição mais célebre do T-Rex ocorre na saga Jurassic Park, que foi também a primeira mídia a mostrá-lo em sua postura inclinada correta. Em Jurassic Park, o tiranossauro mostrado era uma fêmea, assim como os demais dinossauros do parque. A fêmea no filme, apelidada de Roberta nos storyboards, é provavelmente o maior tiranossauro visto na série, com 12 metros de comprimento e 6,1 m de altura. Sua existência é revelada por John Hammond logo após os visitantes chegam na ilha. Os visitantes não conseguem observar o tiranossauro inicialmente. Após o desligamento da força do parque, o dinossauro escapa, atacando as crianças e os demais visitantes, inclusive matando Gennaro. O T-Rex reaparece e persegue o Jeep de Ellie, Mudon e Malcolm durante sua busca por Doutor Grande às crianças, que posteriormente o veem caçando galiminos. O tiranossauro retorna como herói improvável no final do filme, matando os Velociraptors e salvando os visitantes encurralados, algo que não acontece no livro original, escrito por Michael Crichton. No segundo filme, outros 3 tiranossauros são vistos: macho, fêmea e filhote. O macho e o filhote são sedados e levados para a cidade estadunidense de San Diego, mas, durante a viagem de navio, o adulto desperta, fugindo após atracar no porto, o que causa pânico e destruição na cidade. O terceiro filme da franquia, Jurassic Park 3, dá mais atenção a outras espécies, e o T-Rex aparece brevemente em uma cena de luta contra um espinossauro, onde acaba sendo derrotado. No quarto filme, Jurassic World, Roberta reaparece no final e luta contra o híbrido artificial Indominus Rex.